Agora são 9h40 pelo horário de Brasília, hora do Globo News Debate com a Júlia do Ailib e o Otávio Guedes. E hoje a gente volta a falar da corrida presidencial para 2022. Fica aqui. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está começando o Globo News Debate e ele está de volta do Rio, Otávio Guedes, depois de trocar muitas fraldas e algumas, só algumas, espero, noites de sono mal dormidas. Pois é, boa noite, Júlia, boa noite, assinante. Mas você achando aí que eu desaprendi a fazer pergunta, a fazer debate, a licença para paternidade me deu alguns ganhos, eu vou contar daqui a pouco quando falar das regras para os nossos convidados de hoje, Júlia. Quero ouvir, estou curiosa, Otávio. Bom, domingo que vem tem a prévia do PSDB para escolher o nome que, em tese, disputará a presidência pelo partido em 2022, e esse é o nosso assunto de hoje. O PSDB protagonizou as eleições desde 1994, polarizando sempre com o PT. Perdeu esse protagonismo em 2018, quando o eleitor de direita, que nos últimos anos deu para a social-democracia votos, migra para Jair Bolsonaro. Naquela eleição, o PSDB, de 18, ficou em quarto lugar. E essa perda de votos teve a ver não só com o aspecto ideológico da busca por uma voz mais à direita por parte do eleitor, mas também por brigas internas, desgaste de lideranças como Aécio Neves. E o partido agora, para ter viabilidade, tem alguns desafios. Diminuir a fragmentação do centro para poder fazer frente a Lula e Bolsonaro, que na prática, gente, é conquistar o eleitor nem. E nós convidamos aqui os 3 participantes dessa disputa partidária para estar com a gente. O governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus. Então agradeço a presença de todos e na licença paternidade eu aprendi, Júlia, que existe livre demanda agora. O bebê chora e tem que dar de mamar. Sei bem. Demanda, ou seja, vai ter regra. E as regras são as seguintes. Nós vamos fazer as perguntas, o tempo de resposta é de 2 minutos e meio. Se houver alguma réplica, alguma intervenção minha da Júlia, o tempo é de 1 minuto e meio. Vai ter reloginho que vai aparecer aqui na tela. Eu também vou fazer os 15 segundos que ficou famoso aí com a CPI da pandemia. Mas eu acho que vai ser um bate-papo gostoso, tranquilo e esclarecedor. Tá ótimo, gente. Então, boa noite para os 3. Obrigada pela presença. Eu vou começar com o governador de São Paulo, João Dória. Governador, o PSDB tem nas pesquisas de intenção de voto hoje algo em torno de 5% das intenções de voto, com margem de erro, vai de 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, a depender do candidato, a depender da pesquisa. Na eleição de 2018, teve 4,76% dos votos. O que leva o senhor a crer que dessa vez, em 2022, o partido vai conseguir mais interesse do eleitor, vai conseguir os votos do eleitorado? Bem, Júlia, boa noite. Otávio, boa noite também. Parabéns, papai, novamente. Júlia falou do neném e você cuida do neném. Né? O meu abraço também ao Arthur Virgílio e a você, Eduardo Leite, e aos assinantes aqui da Globo News. Cada momento na política, Júlia, é diferente, os momentos não são iguais. 2022 não é igual a 2018, é um momento completamente diferente, portanto será diferente também para o PSDB. E volto a lembrar que nós não tivemos prévias para a indicação do candidato do PSDB em 2018. Não estou condenando, mas hoje temos uma situação diferente. As prévias fortalecem o PSDB, levam a palavra de 3 dos seus candidatos a todo o Brasil, como estamos fazendo agora. Isso motiva, chama atenção, permite que esse eleitor nem Lula, nem Bolsonaro possa conhecer outras opções dentro do PSDB, da social-democracia, para o Brasil. Um eleitor que vai compreender que terá um candidato que pode ser diferente de Lula e de Bolsonaro, que possa trilhar o caminho da educação, da saúde, do emprego, da oportunidade, da esperança, do respeito pelo meio ambiente, do desenvolvimento econômico para o país e respeitando o dinheiro público, sem roubar nem mensalão, nem petrolão e muito menos rachadinha.
Nós temos que ter um caminho diferente para o Brasil, com desenvolvimento econômico, com paz social, com proteção aos mais pobres, mas também com a oportunidade do emprego e com honestidade. Não há nada que justifique que os fins amparam os meios, nem na gestão do PT e muito menos na gestão bolsonarista. Creio que o PSDB estará unido após as prévias, que se realizam, como você mencionou, no próximo dia 21, e nós teremos a oportunidade, com aquele que for o vencedor das prévias, de apresentar uma proposta do PSDB que certamente vai cativar e estará ao lado de outros partidos também para fazer democracia e para permitir que nós tenhamos não apenas a terceira via, Júlia e Otávio, mas a melhor via para o Brasil. Estou certo de que essa será a proposta do PSDB, tanto com Arthur Virgílio, quanto com Eduardo Leite, quanto da minha parte. Juntos seremos melhores e juntos podemos ajudar o Brasil. Minha próxima pergunta é para o governador Eduardo Leite. É a mesma pergunta, governador. Queria ouvir o senhor a respeito disso. Também depois o ex-prefeito Arthur Virgílio. Como vocês acreditam que o eleitor em 2022 vai mudar do entendimento de 18 e do entendimento agora, né, nas pesquisas de intenção de voto? Boa noite para o senhor. Boa noite, Júlia. Boa noite também ao pai fresquinho aí, Otávio Guedes. Boa noite aos meus colegas aqui, o Arthur e o João também. É um prazer estar aqui ao lado deles nesse encontro aqui na Globo News. Olha, é exatamente o que você falou aqui, traz o que eu tenho trazido ao debate para o PSDB. A gente está no mesmo partido, naturalmente a gente tem visões semelhantes de mundo e de como o governo deva se comportar, uma agenda que o PSDB representa e que, aliás, está fazendo falta para o Brasil nesse momento, está precisando o Brasil para enfrentar a inflação, para reduzir o desemprego, para que a gente possa recuperar o poder de compra do real. O real cada vez compra menos aqui dentro e já não compra quase nada lá fora, né? O valor da nossa moeda se depreciando e tirando o poder de compra da população, especialmente a mais carente. O PSDB, nesse contexto, se torna especialmente importante para que a gente possa estabilizar a nossa economia, trazer o país para o bom senso, para o equilíbrio e, assim, enfrentar os problemas do Brasil, né? A gente tem muitos problemas para serem enfrentados. O desemprego, a inflação, são dois desses maiores problemas que aí estão prejudicando a vida da população, especialmente a mais pobre, e se gasta muito tempo se enfrentando uns aos outros. A energia que deveria ser colocada em atacar os problemas na política nacional hoje é usada para atacar uns aos outros. Por isso que eu nem acho que deva ser simplesmente um nem Lula, nem Bolsonaro, nem os dois, seja o que for. Eu acho que é hora da gente parar de ir contra para ir a favor, para falar de futuro, sobre o enorme potencial que esse país tem e os problemas que a gente tem que enfrentar. Se eu tiver a oportunidade de ser o candidato do PSDB, é assim que eu pretendo me apresentar à população. Não quero ficar falando do Brasil que a gente foi no passado, ou do Brasil que a gente está sendo aí. Eu quero falar do Brasil que a gente quer ser, do Brasil que a gente pode ser. Mas para isso o PSDB tem que olhar para os candidatos atento ao potencial de cada um. E não é feio a gente olhar e ressaltar que existem candidatos com mais rejeição do que outros, que na minha visão é o que deve ser observado agora. Essa rejeição, ela pode não ser culpa, pode ser injusta, pode não ser culpa do candidato, mas ela existe e se o PSDB quer voltar a protagonizar o processo político, não pode apresentar um candidato rejeitado que vai prejudicar depois até os projetos locais, os projetos regionais do partido. É nesse sentido que eu estou me apresentando. Tá certo, governador. Agora o ex-prefeito Arthur Virgílio. Pergunto para o senhor a mesma coisa. O senhor concorda com o Eduardo Leite dessa tese de que tem que ir além do eleitor nem? Boa noite para o senhor também. Muito bem. Boa noite, Júlia. Boa noite, Otávio. Papai Recente, todas as felicidades. As minhas saudades de amigo, querido, eternas, a nossa Cristiana Lobo. E eu digo que o PSDB, para ele merecer voltar a protagonizar as melhores cenas da política nacional, ele precisa, com clareza, se definir em relação ao governo Bolsonaro. Não pode acontecer mais esse vexame de parlamentares nossos votarem em moralidades como essa PEC dos precatórios. Ou seja, esse ataque aos pilares do Plano Real que estabilizou a economia brasileira. E se a gente quer falar sério sobre sair da crise,
a gente tem que imediatamente dizer que o PSDB vai reinserir no contexto da economia, de cara, logo de cara, o tripé macroeconômico, que é a responsabilidade fiscal, as metas de inflação e o câmbio flutuante, com a vigilância muito clara do Banco Central. Por outro lado, retomar o clima de reformas. Por outro lado, nós sermos muito capazes de reafirmar os ideais democráticos para que, no mundo lá fora, percebam que mudou de rumo, que é outra conversa, que é outra história, que a seriedade voltou, que a doidivanice não tem mais jeito. Então, é óbvio, e todo mundo fica uma coisa muito óbvia se tratando de mim, se for eu o escolhido, é claro que vai ter uma ênfase muito grande de proteção à Amazônia. Alguém pode dizer, poxa, falar da sua região é provincianismo. Não é não. Falar de outra região a essa altura pode ser. Eu não estou pregando uma ponte que leve da casa do seu Joca à casa da dona Maroca. Eu estou pregando que a região mais importante do nosso país, mais estratégica do mundo, inclusive, que nos olha com todos os olhos, que esta região seja realmente reabilitada, porque a gente pensa que vai desmatando, que depois cresce ou replanta. Não, isso tudo é conversa fiada de verdade, não é verdade. Eu temo que a gente chegue a um ponto, um point of no return, um ponto a partir do qual fique inevitável a floresta ruir e levando com ela as águas dos rios. Os rios que podem ser, inclusive, uma grande fonte de receita, com as águas virando no futuro próximo commodity. Então, eu creio que nós temos que mudar fundamentalmente e sermos muito claros em relação a Bolsonaro. Bom, agora eu gostaria de conhecer assim, a ideia dos senhores sobre alguns temas importantes. Aí eu fiz o seguinte, eu peguei um discurso de posse do Lula e um discurso de posse do Fernando Henrique. Dei uma misturada ali por serem dois presidentes que eu considero símbolos da nova república. E aí não vou dizer quem fez o discurso, e vou perguntar para vocês qual a visão que vocês concordam, ou com um deles ou com nenhum dos dois. Eu vou começar com o Eduardo Leite, que o Leite falou muito em desemprego, inflação e desemprego. Então, o emprego, um desses presidentes, na posse, diz o seguinte: para repor o Brasil no caminho do crescimento, que gere os postos de trabalho tão necessários, carecemos de um autêntico pacto social pelas mudanças. Outro presidente, tomar posse, diz o seguinte: a geração de empregos virá com a retomada do crescimento, mas não automaticamente. O governo se jogará por inteiro no grande desafio de diminuir as desigualdades, até acabar com elas. Então, pergunta para o Leite: ênfase no pacto social, na diminuição das desigualdades ou nenhuma das alternativas acima? Otávio, eu acho que os discursos que você traz aqui mostram como é possível ter convergência, mesmo entre campos políticos opostos. A gente pode até achar que os caminhos devam ser diferentes. O PSDB e o PT têm uma visão claramente diferente sobre qual é o papel do Estado na economia, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem mostrado isso. A gente tem conseguido fazer privatizações importantes que ajudam a alavancar investimentos em infraestrutura, que vão ajudar a animar a nossa economia, que destravam a nossa economia. O Rio Grande do Sul deve chegar ao final desse ano crescendo cerca de 12% na sua economia neste ano de 2021, uma retomada muito forte da nossa economia neste ano. O desemprego no Rio Grande do Sul, que já é abaixo da média nacional, estava em 9,2%, caiu 0,4%, mais do que outros estados, está em 8,8%. Então a gente tem avançado na direção de um Estado que seja mais simples, que possa reduzir impostos. A gente está fazendo essa redução de impostos a partir da reforma na estrutura da máquina pública, em que o governo conseguiu reduzir a despesa com a própria máquina pública. Nós éramos um Estado que sequer conseguia pagar o salário dos servidores em dia, não pagava fornecedores, prestadores de serviço. Hoje tem as contas em dia, paga as dívidas deixadas por outros governantes, abre o maior investimento da nossa história nas diversas frentes. Só para dar uma noção aqui para o pessoal que está nos acompanhando, o investimento que a gente anunciou recentemente em segurança pública aqui no Rio Grande do Sul é o equivalente à soma dos últimos 13 anos multiplicado por 2.
Pega os últimos 13 anos do que o Estado investiu em segurança, multiplica por 2, é o volume de investimentos que o nosso governo está fazendo. Um Estado que sequer conseguia pagar as contas em dia no início do governo. Então, eu acho que a gente precisa ter equilíbrio na condução da nossa economia, mostrar claramente responsabilidade com as contas. O Brasil precisa recuperar credibilidade perante investidores, isso vem, sem dúvida nenhuma, com ações que reduzam a despesa para dentro do Estado, com reformas como a reforma administrativa e que desburocratizem a nossa economia no setor tributário, por exemplo. Para mim, prioridade absoluta para o primeiro ano é a reforma tributária, não apenas para reduzir carga, mas para poder reduzir complexidade do sistema tributário e assim dar mais espaço para quem quer empreender e gerar empregos no nosso país. E isso é um pacto que precisa ser feito em torno dessas reformas, sem dúvida nenhuma. Quem falou pacto foi o Lula. A palavra pacto aí que o senhor usou foi o Lula no discurso de posse dele em 2003. O outro discurso falando que precisava diminuir as desigualdades para a geração de empregos foi o Fernando Henrique no discurso de posse dele. A pergunta agora por Arthur Virgílio é sobre política externa. Um dos presidentes no discurso de posse disse o seguinte: vamos aposentar os velhos dilemas ideológicos e enfrentar temas como direitos humanos, democracia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável. O outro presidente, na posse, deu uma fórmula diferente. Dizia que a grande prioridade era construir uma América do Sul politicamente estável, próspera e unida. Então, a minha pergunta, qual é a fórmula do senhor para o Brasil readquirir importância no cenário internacional? ênfase nos temas ou foco numa determinada região? A primeira coisa é reorganizar a economia internamente, mostrar que nós voltamos a ser um país governado com seriedade. É claro que o Brasil haverá de exercer uma liderança natural, sabe, colocando isso no devido lugar, na devida posição, na América do Sul e até na América Latina. Mas muito importante mesmo, é o Brasil ser capaz de reerguer a sua política externa. O Brasil tem que ser capaz de voltar ao diálogo multilateral e ao diálogo bilateral com os países que lhe interessem de maneira altiva, sem essas conversas que a gente tem visto, que significam simplesmente a nossa diplomacia ter sido rebaixada ao ponto mais baixo. Eu sou diplomata de carreira e nunca vi a nossa diplomacia tão desmoralizada assim, nem no período da ditadura que eu enfrentei por 20 anos, a ditadura militar, nem nesse período eu vi. Então, eu simplesmente entendo que nós temos que olhar o país de maneira muito ampla. E volto a fazer ênfase, eu não consigo entender nada que não comece pela solução econômica. Eu estava ouvindo o Eduardo falar, bom que ele está fazendo, fico muito satisfeito com isso. Agora, é claro que ele sabe que para dar certo lá é preciso continuidade, é preciso mais tempo. Talvez em 10 anos o Rio Grande do Sul consiga um empréstimo internacional. Ou seja, certos trabalhos demandam tempo. No caso do Brasil, integração, a gente pode, muito menos tempo do que a recuperação do Rio Grande do Sul, a gente pode, no caso do Brasil, a gente pode rapidamente recuperar a credibilidade, falando para todos, nos dirigindo aos principais interlocutores, mudando a postura e parando de fazer. Primeiro, eu não precisaria de tradutor, mas para quem precisasse, parar de fazer tradutor, passar vexame. E o tradutor bom, Júlia e Otávio, é o tradutor que traduz errado o que é dito pelo presidente hoje. O tradutor diz aquilo que ele acha que não complica tanto a vida do Brasil. E se for dizer tudo que ele ouve, ele cria um clima estranho entre o Brasil e o país com quem ele estaria naquele momento negociando. Então, eu insisto que começa tudo na economia. Muito obrigado. Então, o senhor inovou, porque quem falou em tratar de temas foi Fernando Henrique Cardoso, a título de curiosidade. Quem falou de focar na construção de uma América do Sul politicamente estável e forte foi o Lula. E agora eu vou para o Dória. Dória, o tema é fome. Um dos presidentes diz o seguinte: olha, nós brasileiros somos um povo solidário. Vamos fazer desse sentimento a mola de um grande mutirão nacional, unindo governo e comunidade para varrer do mapa do Brasil a fome e a miséria. O outro presidente diz o seguinte: transformaremos o fim da fome numa grande causa nacional,
como foram no passado a criação da Petrobras e a memorável luta pela redemocratização. Para isso, precisamos fazer uma reforma agrária pacífica, organizada e planejada. Então, o senhor vai para que lado? Ou seja, são até parecidos, né? Mas um fala em solidariedade, outro numa campanha cívica com reformas. A primeira alternativa, Otávio, solidariedade e atitude. Foi o que fez, aliás, o governo Fernando Henrique Cardoso. Durante 8 anos, foi um governo solidário, foi um governo que iniciou programas sociais efetivos para o Brasil, programas que foram transformadores, aliás, sob liderança do presidente Fernando Henrique Cardoso e da dona Ruth Cardoso. Os grandes programas sociais que o Brasil iniciou e que o PT depois rebatizou foram iniciados pelo governo do PSDB, pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E fez isso de maneira honesta, não precisou roubar dinheiro de ninguém, não precisou roubar dinheiro da Petrobras, não precisou ludibriar, enganar ninguém, fez programas sólidos, concretos, para reduzir a pobreza no Brasil, para proteger as minorias, para reduzir a miséria e fez programas consolidados para permitir que a renda tivesse como contrapartida o trabalho e o ensino. O PSDB jamais, mesmo sendo um partido da social-democracia, Otávio, propôs oferecer dinheiro para as pessoas ficarem em casa, sem nada fazer. Propôs sim remunerar aqueles que poderiam trabalhar e, portanto, estarem recebendo a sua renda e a obrigatoriedade do estudo para os seus filhos. E é exatamente isso que, se eleito pelo PSDB para participar da campanha presidencial, é isso que nós vamos propor. Nós vamos resgatar os programas de Ruth Cardoso, do presidente Fernando Henrique Cardoso, da responsabilidade fiscal, responsabilidade social, para fazer exatamente aquilo que foi feito, atualizando, evidentemente, aos tempos de hoje. Não é diferente da Bolsa do Povo, que lançamos aqui em São Paulo, que atende quase 2 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, o Alimento Solidário, 4 milhões e 600 mil cestas do Alimento Solidário, e no caso da Bolsa do Povo, Otávio, nós remuneramos quem trabalha e não quem fica em casa. O povo tem dignidade, o povo não quer piedade, o povo quer oportunidade, a oportunidade do trabalho e a sua remuneração. E educação, fortalecer a educação, como fez o presidente Fernando Henrique durante o seu governo e como estamos fazendo aqui em São Paulo com as escolas de tempo integral. Se eleito presidente da República, nós vamos estimular e apoiar todos os governos estaduais, respeitando o Pacto Federativo, para a implantação de escolas de tempo integral em todo o país. E, ao mesmo tempo, ter um programa de proteção social amplo e que respeite, em especial, as minorias e permita também que as mulheres sejam amparadas e protegidas. Portanto, a minha opção é clara, é dar continuidade àquilo que fez Fernando Henrique Cardoso. A fórmula da solidariedade era realmente o discurso do Fernando Henrique Cardoso e da campanha cívica do Lula. Júlia. Governador Eduardo Leite, o senhor apoiou Bolsonaro na eleição de 2018, já falou muito sobre isso, né? E tem adotado agora uma postura crítica ao governo federal. Um dos grandes padrinhos do senhor na corrida interna, nas prévias do PSDB, é Aécio Neves, o deputado Aécio Neves. Aécio Neves e a bancada de Minas votam com o governo federal, são consideradas hoje bolsonaristas, inclusive os deputados federais do PSDB do Rio Grande do Sul. O senhor, quando questionado sobre isso, no debate do Estadão, o senhor falou, mas a minha ascendência é sobre os deputados da Assembleia. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, como é que o senhor lida com essa contradição de ter um discurso contra Bolsonaro e apoio de tucanos bolsonaristas, e como é que o senhor faz para lidar com a influência dos deputados federais. O senhor é governador, tem que ter influência, é claro, eles votam de acordo com a consciência deles, mas o senhor, como governador, em tese, teria de ter alguma influência entre os integrantes do seu partido que são da bancada federal. E mais uma pergunta que tem conexão com essa, governador, porque muita gente diz no PSDB que os mineiros que o apoiam, o PSDB de Minas, não teriam interesse em o PSDB ter uma candidatura a presidente. Eles o apoiariam agora e depois retirariam o apoio, deixariam o senhor descoberto, não dariam mais apoio para o senhor disputar a presidência. Tentariam, por exemplo, uma configuração em que o senhor fosse vice, uma coligação com o senhor com vice, por exemplo, o vice de Pacheco, que é mineiro. Então, como é que o senhor responde a esses dois pontos, né? Os bolsonaristas do PSDB apoiando o senhor e se a candidatura do senhor é para valer, mesmo que alguns setores tentem rifar lá na frente. Júlia, eu entendo que
quem entrega apoio, quem apresenta o apoio é que tem que explicar o apoio, né? Eu recebo os apoios de deputados que votaram a favor e também de deputados que votaram contra a PEC que você está aqui mencionando. E tem deputados que votaram a favor da PEC que não estão me apoiando, que estão apoiando outros candidatos aqui. Então, não se pode apresentar esta questão da manifestação dos votos nesta PEC como uma questão de associação a bolsonarismo, a um candidato ou a outro simplesmente. Eu tenho absoluta tranquilidade para ser julgado aqui pelas minhas próprias ações. O governo do Rio Grande do Sul faz as mais profundas reformas estruturantes com absoluta responsabilidade com as contas. A gente fez reforma da Previdência para militares que nenhum outro estado fez. A gente fez a reforma administrativa extinguindo vantagens e benefícios de servidores que estão em atividade. Reformas muito profundas, duras, muitas vezes antipáticas, inclusive, que outros estados não fizeram. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, as contas do estado estão hoje em dia, graças a essas reformas que nós fizemos. E, aliás, tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto que eu apresentei de teto de gastos e que deve ser votado até o final deste ano, para que o estado tenha esta responsabilidade nas suas contas ao longo dos próximos anos. Eu posso ser julgado pela minha própria história, a minha própria trajetória, com absoluta responsabilidade e sempre fazendo as negociações com a Assembleia Legislativa, com os parlamentares, com as moedas corretas da política, a composição das nossas agendas, sem nunca ter qualquer tipo de oferta indevida ou qualquer tipo de pressão, porque a gente não exerce comando de bancadas, a gente exerce, sim, através de argumentos, de negociações dentro da política, a busca pela influência que você falou aqui. Eu lamento que esta votação tenha tido uma maioria do PSDB que tenha se colocado a favor da PEC nas condições em que ela se apresentou. É ruim para o Brasil, mas tenho segurança que o Senado vai fazer o seu serviço promovendo a revisão, inclusive por uma iniciativa do senador José Aníbal, que está apresentando uma alternativa que dá condições para viabilizar o auxílio emergencial, que é importante, o Auxílio Brasil, para o povo brasileiro, mas que faz isso com responsabilidade fiscal. Esse é o caminho. Bom, eu vou quase na mesma linha de falar de candidatura, se vai até o final, se o apoio é verdadeiro ou não é, para o Virgílio. Virgílio, dizem também que essa prévia é uma disputa entre o Leite e o Dória, que o senhor, na verdade, sua candidatura seria mais para ganhar visibilidade, que o senhor mais adiante sairia para senador. Eu ouvi essa história. O que o senhor tem a dizer a esses céticos? Otávio, veja só. Eu vejo que os meus queridos amigos João Dória e Eduardo Leite, eles têm tido um desempenho bastante fraco nas pesquisas. Então, eu não entendo por que numa campanha eu não poderia suplantá-los. Aliás, nunca colocaram meu nome numa pesquisa. Eu vi outro dia, 2 para 1, 1 para o outro. Dizem que agora o total dá 5, disse a Júlia, né? Eu não colocaram meu nome para saber o que representa tudo que eu fiz nesses 43 anos de vida pública que tenho, enfim. Então, é claro que eu disputo para valer, não faço nada por brincadeira, eu faço tudo com seriedade, e volto, inclusive, ao tema anterior. O Eduardo sabe que eu discordo dele nisso. Líder é para liderar. Eu fui uma das pessoas que ajudou o presidente Fernando Henrique a organizar uma maioria de 480 parlamentares em 594. E sabe como é que eu agia? Espero que isso não assuste ninguém. Teve uma votação fundamental para o presidente, e um determinado partido indicava o presidente da Nucleabras. Beleza. Eu liguei para o presidente da Nucleabras e falei: presidente, que fala o ministro Arthur Virgílio Neto. Ô ministro, como é, tudo bem? Eu queria informar para o senhor que eu sou parlamentarista. Aí ele disse: poxa, que eu também sou, é um avanço para o país, quando isso acontecer, tudo mais. Eu digo: muito bem. Então eu queria dizer para o senhor o seguinte, que se o PSDB está ameaçando, a partir de seus 2 líderes aqui, que vai votar contra essa matéria que é vital para o presidente. Se isso acontecer, eu nem consultei o presidente ainda, eu vou comunicar a ele, tenho certeza que ele vai apoiar. Vou fazer o senhor ser demitido, o senhor será demitido. Porque o senhor é parlamentarista, então o senhor sabe que o senhor participa de uma coalizão. Não é para oferir vantagens, não. É para trabalhar pelo país. Ah, mas o voto deles é um voto histórico. Não quero saber de história. A história para mim é José Bonifácio, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Joaquim Nabuco. É isso. Então, avise a eles isso. Acabaram votando. Então, eu não vejo desculpas nessa história. Parlamentar ligado
alguém nosso, tem que seguir a nossa liderança, ou então que se dirija pela porta de saída do PSDB, que saia do PSDB. O PSDB tem que ser um partido absolutamente definido. Eu fiquei ofendido quando outro dia o executivo teve que se reunir com todo mundo que manda do PSDB, para dizer que nós somos oposição ao Bolsonaro. E, pelo amor de Deus, será que o PSDB desceu esse ponto de ter que explicar? Governador João Dória, queria ouvir o senhor a respeito da rejeição. Eu acho, se não me engano, talvez o governador Eduardo Leite já tenha mencionado, e eu queria entender um pouquinho do senhor, como é que o senhor vê essa questão? Porque a rejeição do senhor, pegando, por exemplo, Datafolha de setembro, ela é o dobro da de Leite. Então, o senhor tem mais rejeição. E muita gente no PSDB usa essa lógica, por isso que eu estou colocando para o senhor, para dizer, olha, melhor apoiar Leite, porque a gente vai precisar buscar outros apoios. E a rejeição de Dória é muito grande, mesmo com cartão de visitas bom que é a vacina. Então, como que o senhor vai lidar com essa questão da rejeição? O que fazer para diminuir a rejeição do senhor? E aproveito e pergunto também, o governador Eduardo Leite citou pressão. Muita gente no partido fala que o senhor está exercendo pressão em prefeitos. Aqui em São Paulo teve a demissão do secretário de Habitação, que tinha declarado o voto Eduardo Leite. Como é que o senhor responde a essas acusações? Júlia, começando pela segunda colocação. Nós disputamos uma eleição, embora sejam prévias, é uma disputa. E uma disputa feita com toda a legitimidade. Eu não critico aqueles que querem votar no Eduardo Leite, nem os que querem votar no Arthur. Eu compreendo aqueles que querem ter a sua opção. Aliás, democracia é isso. E por isso que eu aprovo as prévias. Aliás, eu sou filho das prévias. Você sabe, o Otávio também, e os que nos assistem aqui na Globo News, disputei as duas prévias do PSDB em 2016 e 2018. E não era favorito para vencer nenhuma nem outra. E vencemos as prévias em 2016, na sequência, tendo Bruno Covas como vice, que venci, aliás, nas prévias, e depois o convidei para ser o meu candidato a vice, vencemos as eleições no primeiro turno. E tínhamos rejeição também, Júlia. E, aliás, do ponto de vista de índice de popularidade ou índice de intenção de voto, tínhamos 1%, 8 meses antes da eleição, e vencemos em 2016, no primeiro turno, com 53% dos votos válidos. Em 2018, novas prévias. Eu era o franco favorito a perder as prévias, porque havia renunciado à Prefeitura de São Paulo e, portanto, havia acumulado uma rejeição, aliás, natural e compreensível, porque fui o único prefeito que renunciei em mais de 5.500 prefeitos em todo o Brasil. Mas enfrentei isso com a campanha, falando a verdade e falando com os eleitores. E o que aconteceu? Vencemos as prévias e vencemos as eleições, tendo Rodrigo Garcia como candidato a vice. Portanto, duas prévias, duas eleições, duas vitórias. Isso faz parte do jogo democrático. Temos ainda um longo período, um longo tempo pela frente para apresentar aos eleitores as nossas propostas. As propostas para a saúde, para a educação, para a geração de empregos, para a proteção ambiental, para a proteção social, para o amparo e a proteção às mulheres, aos negros, aos LGBTs, aos quilombolas, aqueles que representam minorias que devem ser tratados com igualdade, para permitir que o Brasil possa voltar a ser reinserido no contexto internacional. Aliás, como bem colocou Arthur Virgílio, o Brasil hoje é um pária, um país colocado à deriva em todos os segmentos, na economia, no meio ambiente, na saúde, na vacina. Então, temos tempo para fazer uma boa campanha. E estamos fazendo. As prévias do PSDB são uma verdadeira e positiva contribuição nesse sentido. Mais uma vez, viva a democracia. Perguntar agora ao governador Leite. Governador, essa semana a notícia foi a suposta chapa entre Alckmin e Lula. O Alckmin viria como vice do Lula. E aí a minha pergunta é a importância do Alckmin para o PSDB e se o PT hoje valoriza mais o Alckmin do que os próprios tucanos? Otávio, isso é algo que nos machuca profundamente, né? A perspectiva de perder Geraldo Alckmin no PSDB, é algo pelo que eu trabalho para que não aconteça. Uma liderança que governou São Paulo por tanto tempo, fez a diferença no estado de São Paulo, que é um estado arrumado, organizado, com projetos em andamento, já semeados ao longo desses mandatos, muito especialmente pelo Alckmin, não apenas por ele, mas também por José Serra, que, aliás, quando teve que renunciar à Prefeitura de São Paulo para concorrer a governador,
Mesmo assim, ganhou em São Paulo, na cidade de São Paulo, ao contrário do que aconteceu com o João Dória, que eu mais uma vez digo, eu respeito, eu aprecio o João, eu gosto dele, acho que faz um bom governo, modéstia à parte, acho que ambos fazemos bons governos nos nossos estados, mas por talvez o estilo que adote no perfil do enfrentamento que fez ao longo da sua trajetória política, embora mais curta, intensa, acabou amealhando muita rejeição, como aí se apresenta, e rejeição essa que não tem cedido, né, que não tem diminuído. Então, eu acho que é importante a gente buscar, sim, respeitar as nossas lideranças que fizeram o PSDB, né, como eu disse, José Serra, Mário Covas, Geraldo Alckmin. O Geraldo fez no estado de São Paulo uma transformação profunda do estado, mexeu com a vida das pessoas. É natural que ele seja lembrado para qualquer posição, mesmo até para a candidatura a presidente, se fosse o caso. Não tenho dúvida que o Brasil seria outro hoje, se Geraldo Alckmin tivesse sido escolhido lá em 2018, para quem, aliás, eu fiz muita campanha, né? Me esforcei tudo que pude no primeiro turno das eleições aqui no estado, mas aquela eleição estava se apresentando mais numa direção de destruição, talvez, né? Porque a população estava muito frustrada, indignada com o que a política tradicional tinha apresentado para ela e estava procurando novos caminhos. E, enfim, infelizmente ficou impossível de dialogar com a população com uma figura tradicional como o Geraldo Alckmin, não pela questão pessoal dele, mas pelo que o povo estava procurando. Por isso que eu digo que o PSDB precisa olhar pelo contexto da eleição, o que vai vir pela frente. E é importante que no que vem pela frente a gente vá por um caminho não de destruição, mas de construção, para falar de futuro, e que não encontre na rejeição dificuldades para se conectar a esse sentimento da população. Prefeito Arthur Virgílio, toda eleição, a gente sabe, ela tem um sentimento que acaba norteando, né, o eleitor. Muitas eleições têm o sentimento da esperança, outras a do medo. Na eleição de 2018 tinha aquela discussão da mudança, né, do nome que era de fora da política, né, o antipolítico, o anti-establishment. O presidente Bolsonaro se colocou dessa maneira, mesmo a gente sabendo que ele é alguém que fez carreira política, ele, a família e tudo mais. Qual sentimento o senhor acha que vai nortear a eleição de 2022? E aí convido o senhor para fazer um exercício aqui. Dos dois adversários do senhor, o governador Eduardo Leite e João Dória, não vale falar do senhor, obviamente. Qual dos dois o senhor avalia que está mais talhado para esse papel em 2022? O terceiro que você não citou, eu entendo que eu sou mais experimentado dos três, que tem uma carreira política mais longa, uma tradição de luta, 13 eleições, 11 vitórias, 10 vitórias, 2 eleições elegivelmente roubadas e uma que eu perdi, porque encontrei uma polarização já feita, e que eu saí só para dar palanque para Geraldo Alckmin. Acho que o PSDB precisa ganhar um pouco mais assim de sinceridade nas coisas, sabe? Porque de repente se resolve endeusar o Geraldo Alckmin quando ele quer sair do partido. Eu conheço o Geraldo Alckmin nas suas qualidades e nos seus defeitos. Ele era fundador e disse para mim: nunca vou sair do PSDB. Eu posso afirmar, eu, Arthur Virgílio, nunca vou sair do PSDB. Acho que houver. Se o PSDB acabar, acaba a minha carreira. Eu renuncio ao mandato que eu estiver exercendo e vou para casa. E ele, então, agora quer sair para ir para o PSD. É gente que fica ainda usando. Eu entendo que ele é mais do que maior de idade. Se ele quiser sair, ele saia. Se ele quiser ficar, ele fique. Agora, dizer que, na verdade, sabe que não é candidato a governador, se fosse candidato a governador, ficaria. Então, a gente fica preso a essa chantagem, ou essa coisa que não me parece sincera, de repente a gente pensa, poxa, esse cara pode me ser útil. Então, começa a elogiar, começa a colocá-lo nas alturas, enfim, eu não participo. Eu não fujo de uma coisa chamada sinceridade. Eu não fujo disso. Eu jogo com muita sinceridade a vida inteira. Então, eu queria falar um pouco disso, se você me permite, dizer que nós temos que até tem uma decepção muito grande com isso, quer dizer, que eu acreditava muito. Não fez uma privatização, nós temos que retomar as privatizações. Nós temos que fazer os programas sociais com porta de saída. As criancinhas de escola, os mais velhinhos, nós temos que dar cursos profissionalizantes para criarmos condições de empregabilidade para eles.
Nós temos que acabar com essa história de fazer desses programas uma coisa que dure 50 anos, ou seja, nós estamos fazendo clientelas eleitorais, então nós temos que fazer cidadãos respeitando o direito da cidadania das pessoas que são beneficiárias desses programas todos e que estão sendo construídos, aí que eu entro na minha desconfiança do Guedes, sendo construídos por alguém que no fundo sabe que isso aí está trazendo inflação traz desemprego traz desgraça. Governador Dória, o senhor fica com qual declaração? A do Eduardo Leite, que diz que farei de tudo para o Alckmin não sair do PSDB, ou a declaração do Arthur Virgílio? Se o Geraldo quiser ficar, que fique, se quiser sair, que saia. Otávio, a posição expressada aqui por Arthur Virgílio é uma expressão da verdade. E não é desrespeitosa ao ex-governador Geraldo Alckmin, mas é sincera. Não há razão, eu não vejo nenhuma razão para que ele saia do PSDB com objetivo eleitoral, como pelo menos se pronuncia. Ele cumpriu bem as suas tarefas aqui, como prefeito da sua cidade, Pindamonhangaba, como deputado estadual, como deputado federal, como vice-governador e como governador também. Agora, minha opinião coincide com a do Arthur Virgílio. Eu só tenho um partido, sou filiado ao PSDB há 20 anos. Não sairei do PSDB em nenhuma circunstância. Eu não me filiei a um partido por uma decisão eleitoral ou por uma conveniência eleitoral. Me filiei porque sempre gostei, apreciei e respeitei o PSDB de Fernando Henrique Cardoso, de Franco Montoro, de Mário Covas, com quem trabalhei. Aliás, também trabalhei com Franco Montoro. Então eu falo porque vivi com eles e compartilhei com eles seus governos, e de outras grandes figuras. Temos o Serra como senador da República, que foi também um excelente prefeito, um excelente governador, e com quem eu convivo. Aliás, ele é senador por São Paulo, e ao longo do período no Senado, onde ele está licenciado nesse momento, cumpriu muitíssimo bem o seu papel. Mas eu não faço da minha vida partidária uma vida de conveniência. Fico enquanto tiver a oportunidade de ser candidato. Quando não tiver, saio. Nesse sentido, eu estou na mesma posição apresentada aqui por Arthur Virgílio. Mas vamos falar também, Otávio, aproveitando que eu ainda tenho aqui mais 55 segundos, vamos falar dessa visão da democracia, a visão de olhar não só pelo interesse do PSDB, que é legítimo e é importante, e muito distante do interesse pessoal, é um interesse coletivo. Nós temos que transformar o Brasil. O PSDB tem que ter uma candidatura que seja positiva, que seja agregadora para todo o Brasil, que seja uma candidatura não de natureza pessoal, nem de natureza específica, mas sim ampla, que ela motive outros partidos e motive os brasileiros. E, de novo, aqui estou de acordo com o Arthur, o Brasil quer um líder, não quer alguém conveniente, quer alguém competente, quer alguém que seja confiável para poder liderar o Brasil. E quem lidera sabe que tem que ter coragem para enfrentar os bons e os maus momentos. E eu estarei à frente, se eleito pelas prévias do PSDB, para enfrentar o PT de Lula e o bolsonarismo de Bolsonaro. Governador Eduardo Leite, vou pegar então uma declaração do governador Dória de que ele fica no partido independentemente do resultado. Queria ouvir o senhor a respeito disso. O senhor continua no PSDB mesmo derrotado? E o senhor está disposto a sair, fazer campanha ou com Virgílio ou com Dória, que é com quem o senhor tem tido um embate mais forte? Júlia, eu completei agora no último dia 31 de outubro 20 anos de filiação ao PSDB. Sou muito feliz de estar no PSDB, aliás, me filiei só há 20 anos porque foi quando eu fiz meu título de eleitor aos 16 anos de idade, lá em 2001. Antes disso já militava, já fazia campanha e sempre participei. Recentemente, quando o PSDB fez um congresso para discutir programa, projetos, eu cheguei de manhã, mesmo como governador, e participei nas mesas de discussão, de debates. Não cheguei no final só para tirar foto ou para aparecer no palanque. Eu cheguei de manhã discutindo, debatendo, tendo vida partidária nesse partido, que me orgulha bastante. Tem os seus feitos e tem os seus defeitos, como qualquer partido político composto por pessoas. Erra e acerta. Acho que acerta
e já acertou, bem mais do que errou até hoje o PSDB, e faz governo com responsabilidade para dentro do governo, com as contas públicas, e ao mesmo tempo com sensibilidade. Acho que é isso que o país está precisando. O PSDB é necessário para o Brasil, porque a gente precisa ter gestão com firmeza, de um lado, que respeite propriedade privada, que combata a criminalidade, que tenha gestão responsável com as contas, mas, de outro lado, também humanidade, afetividade, sensibilidade, né, que sofra a dor das pessoas junto, que tenha preocupação em liderar esse país com tranquilidade em direção ao seu grande futuro, sem colocar uma guerra de uns contra os outros, respeitando quem pensa diferente, fazendo bons debates com argumentos, não para destruir quem pensa diferente, mas para buscar construir os caminhos. O PSDB tem esse tipo de comportamento, é um partido que respeita a democracia, que constrói no bom debate as soluções. Então, eu fico no PSDB, não vejo, respeito todos os outros partidos, mas não vejo um outro que melhor esteja alinhado com o que eu penso da vida em sociedade, do governo como deve se organizar, da necessidade da gente trazer esse país para respeitar a sua diversidade da sua população, para construir unidade da nossa população e convergência, e ao mesmo tempo ter gestão, né? Gestão com responsabilidade, com firmeza, para ajudar o país a crescer. Eu fico e vou ajudar porque tenho muito mais convergência do que divergência, mas acho que posso fazer um melhor papel liderando o projeto. Virgílio, o senhor tem uma comunicação assim bem direta, bem popular, é minha opinião. Eu estava ouvindo assim, um político pernambucano, ele fazendo assim, uma geral da eleição, ele me falou uma frase que ficou na minha cabeça. Os tucanos têm excelentes quadros, mas o tucano ele não almoça sem camisa. Então, assim, almoçar sem camisa assim, se identificar com o eleitor. Aí você pode discutir o que é ser popular ou o que é ser populista, mas ele quis dizer assim, o tucano às vezes é muito arrumadinho para falar com o eleitor. O senhor acredita nessa avaliação? O senhor concorda? Acredito que tem muita coisa assim, muito punho de renda, muita briga falsa, muita falta de sinceridade. O PSDB precisa se livrar disso, e, inclusive perceber que mesmo nas suas boas épocas, um dos defeitos dele era aquela fama que vocês jornalistas pegaram nele com razão de partido do muro, porque era ruim você arrancar uma decisão clara, muito forte, muito assim, irrecorrível, muito irretratável do PSDB. E eu entendo que não. Se alguém me perguntou uma coisa, eu digo exatamente o que a pessoa quer ouvir ou o que ela não quer ouvir. Mas a qualquer pergunta eu respondo. Respondo com maior tranquilidade. E exatamente sem camisa, como você está dizendo. Sem camisa mesmo. Porque o Brasil precisa de sinceridade, precisa de força. O Brasil precisa de gente que não precisa se explicar. Never complain, never explain. Nunca reclame, nunca se explique. É algo que, se não me engano, foi eu estou num lugar do aeroporto, né, muito cansado. Estou em Minas Gerais, inclusive, eu digo isso porque eu esqueci o nome do estadista. Mas, aliás, por falar em democracia, eu vim aqui a Minas. Eu vou ser recebido por um deputado, com certeza. Os outros, um deles mandou pedir que eu não viesse a Minas. Eu não sei por quê, que mal que eu posso fazer. Eu era amigo mesmo, pessoal amigo do Tancredo Neves, que era muito amigo do meu pai, o senador Arthur Virgílio Filho. Então, por terra do Milton Nascimento, do coração do estudante, do sacrifício da agonia de Tancredo, pedirem para eu não vir aqui porque seria reduto de alguém, é claro que eu vou aqui. Eu queria ver se todos os deputados que estivessem me vendo, eles viessem junto com esse deputado que está disposto a estar comigo. Já o Aécio Neves, se não quiser vir, eu não faço a menor questão, falando sinceramente, não faço a menor questão. E os outros, eu gostaria muito que eles fossem grandes, não precisam ser pequenos. Podem até aceitar a liderança, os conselhos, uma pessoa mais experimentada do que eles no partido, mas não seguir nesses erros crassos de, por exemplo, entender que é justo pedir a uma pessoa que não fale o seu projeto, o seu programa para um partido. Então, eu estou aqui, estou no hangar, por isso com aquela enrolação toda de eu não poder falar, eu estou com uma pessoa segurando a mão. Obrigado.
Governador João Dória, eu tenho uma pergunta para o senhor, mas é que Arthur Virgílio levantou a bola, eu queria entender o que o senhor vai fazer com ela, que ele diz que não quer o apoio do Aécio Neves, tá liberando o apoio de Aécio Neves. Queria te ouvir a respeito, sei que o senhor teve embates com Aécio Neves, que já foi presidente do PSDB, candidato à presidência pelo partido, e aproveitar e usar também o raciocínio que o Otávio fez com o Arthur, que é o seguinte, São Paulo é sempre visto em disputa presidencial, os candidatos de São Paulo, como candidatos que têm dificuldade de falar com o povo, no geral. Isso era muito usado no caso de Alckmin, nas disputas de Alckmin, 2018 e 2006, e também de Serra. O senhor é visto como candidato muito engomadinho, tal, tem vários memes na internet que abordam isso. Queria saber como é que o senhor vê essa questão, essa dificuldade do PSDB e do PSDB paulista de falar com os candidatos. E também queria ver como é que o senhor responde às acusações de o senhor ter traído o Geraldo Alckmin. Eu ouvi Eduardo Leite falando, não entrei no partido ontem e tal. Fiquei com um pouco de impressão que era um recado para o senhor. O senhor chegou no PSDB, teve o apoio de Alckmin em 2016, um apoio fundamental para o senhor ganhar as prévias aqui de São Paulo e levar à prefeitura. O senhor abandonou Alckmin em 2018, né? Como é que o senhor responde a isso? Júlia, vamos falar das coisas que são importantes para o Brasil. As coisas que são importantes para o Brasil é aquilo que o futuro pode reservar ao Brasil e aos brasileiros, não o passado. Não se constrói o futuro se analisando o passado. O que os brasileiros querem é comida no braço, é comida no prato, a vacina no braço, é a oportunidade. Aliás, eu queria dizer ao Otávio Guedes que, em relação a essa menção feita por um político nordestino, o ideal é que nós tenhamos, que todos os brasileiros tenham a oportunidade de almoçar, os que têm camisa e os que não têm camisa. E vale lembrar também, Júlia, você, como uma jornalista importante e boa observadora que você é na política, que eu fui eleito aqui prefeito da cidade de São Paulo e fui eleito também governador do estado de São Paulo, não foi pelas elites, não foi pelos engomadinhos, pelos engravatados, foi pela população como um todo. E a maioria da população do estado de São Paulo não é a população dos ricos, não é a população dos poderosos. E também para os que estão nos assistindo, os assinantes aqui da Globo News, eu comecei minha vida aos 13 anos de idade, trabalhando muito. Eu fui office boy, ganhava salário mínimo, trabalhava durante o dia e estudava à noite numa escola pública, de graça, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar a minha escola e nem eu próprio tinha, obviamente. Meu pai era exilado, foi caçado pelo golpe de 64, você sabe disso, Júlio, e ficou 10 anos no exílio, porque defendeu o Brasil e foi penalizado, 10 anos de exílio, dos quais 2 eu fiquei com ele. Ao voltar para o Brasil com minha mãe, porque meu pai não tinha mais dinheiro, tive que começar a trabalhar para ajudar a minha mãe a comprar comida e ajudar minha mãe a pagar a conta de luz. Portanto, eu não nasci pronto, não nasci feito, não nasci penteado, não nasci engomado, nasci trabalhando. E aprendi pelo trabalho a construir a minha própria vida. E foi isso que me fez ter sucesso, porque fui honesto, porque fui correto, porque trabalhei, segui os bons exemplos do meu pai e da minha mãe e de outras pessoas também que me ensinaram que o trabalho constrói e o trabalho honesto constrói também. E foi por essa razão que eu vim para a política. Vim para a política para lutar contra o PT e venci. Venci o PT em 2016, Fernando Haddad era o prefeito. E nós vencemos a eleição com Lula, que não estava preso, e com a presidente Dilma Rousseff do PT. E depois vencemos em 2018 também. E é assim que nós desejamos que o PSDB volte a ter protagonismo. Nem pelo PT e nem por Bolsonaro, pelo Brasil. Bom, pergunto então para o governador Eduardo Leite se a frase do senhor de que farei de tudo para que o Geraldo não deixe o PSDB valeria, por exemplo, numa eventual saída do Aécio Neves. O senhor acha que é um quadro como o Geraldo, que também o PSDB não pode abrir mão? Minha posição sobre o Aécio Neves, Otávio, foi amplamente conhecida lá quando as denúncias aconteceram. O PSDB fez reunião de comissão de ética, tomou uma decisão por maioria e ele permanece no partido e foi eleito, reconduzido ao Congresso Nacional pelo povo de Minas Gerais. Tem a mesma legitimidade de todos os parlamentares que estão lá e, como qualquer cidadão que responde na justiça, tem o direito de se defender das acusações que sofre e, se for condenado, sofrer as consequências e, se não for, celebrar a justiça feita. Então, insisto, eu tenho apoios diversos no partido, eu tenho muito
Eu tenho muita alegria de poder contar com apoios de dezenas de diretórios do PSDB, que compreendem que a gente apresenta um caminho que tem responsabilidade para poder fazer o país se reorganizar do ponto de vista fiscal, recuperar a credibilidade para o Brasil e conseguir fazer isso também com sensibilidade social. A gente quer apresentar para o Brasil um projeto que tenha o rigor da gestão fiscal que o PSDB sabe fazer para colocar contas em ordem, mas ao mesmo tempo a sensibilidade e a visão de que a desigualdade deve estar no centro da nossa agenda para o futuro do Brasil, o combate às desigualdades, até porque um país com a imensa desigualdade que o Brasil tem não consegue sustentar crescimento econômico por longo prazo. A gente está vendo a economia mudar completamente no país, no mundo, precisa formar jovens para essa nova economia. Eu me angustio ao ver que tem 50% dos jovens brasileiros que, se pudessem, iam embora do Brasil. Isso me deixa absurdamente angustiado, porque eu não me conformo que um país que tem o tamanho, as potencialidades do Brasil, no momento que o mundo inteiro se alinha na agenda ambiental, na preocupação com as mudanças climáticas, o nosso país tem aí uma possibilidade, um potencial de crescimento econômico, até por conta desse alinhamento mundial em relação à agenda ambiental, na qual o país precisa também recuperar a credibilidade. A gente tem tudo para fazer o país crescer fortemente. O mundo está crescendo, a Europa vai crescer 5%, os Estados Unidos vão crescer outros 5% no ano que vem, apontam os dados dos principais bancos, e o Brasil está se metendo numa enrascada de novamente uma recessão. Já teve recessão com o mundo crescendo lá com a Dilma, está tendo de novo agora. A gente precisa sair dessa enrascada. Prefeito Arthur Virgílio, o senhor foi ministro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, da Secretaria-Geral da Presidência. Nas últimas eleições presidenciais, a presidência de Fernando Henrique foi escondida. O senhor acompanhou muito nos embates, eu diria, desde 2002 com Serra, quando ele disputa com Lula, e a partir daí os tucanos ficam meio envergonhados. Isso sempre foi um debate interno no partido, né? Esconder ou não esconder, tem que mostrar mais, e tinha gente que dizia, não tem que mostrar mais, porque foi uma presidência no final impopular. E agora o que eu tenho visto no debate das prévias, não sei se isso vai acontecer de fato no debate nacional, é uma exposição da presidência do ex-presidente Fernando Henrique. O senhor entende dessa maneira também? Isso está acontecendo porque as prévias são para o público interno? O senhor acha que quando for para a discussão nacional, essa vitrine do ex-presidente Fernando Henrique vai continuar sendo mostrada, tanto por Dória quanto por Eduardo Leite, eventualmente pelo senhor? Por mim, Júlia, sempre. Eu nunca escondi o presidente Fernando Henrique. Aliás, tem pessoas que têm vícios diferentes, têm vício em droga, vício em jogar, em jogo, carteado, corrida de cavalo. Eu sou viciado em defender o Fernando Henrique. Eu passei 8 anos combatendo o governo Lula, foi a principal peça da oposição ao governo Lula no Senado, e defendendo o legado do presidente Fernando Henrique, por entender que isso é uma coisa, não só por amizade dele, mas por entender que o que ele fez é algo que tem que ser continuado, tem que ser ampliado, e até que o Lula começou bem, desandando um pouco no seu segundo governo. Eu sou realmente viciado nisso. Então, eu jamais deixei, em hora nenhuma, de estar ao lado do presidente, que mexeu na minha biografia para melhor. Por exemplo, eu sou de um estado, a Cristiana Lobo disse para mim uma vez que eu não seria presidente da República nunca, porque eu tinha nascido no Amazonas, que ela desejaria, isso no meu primeiro discurso, ela era uma jovem jornalista e eu um jovem deputado, que eu deveria ter que ter nascido no estado maior, uma coisa assim. Eu digo, olha, Cristiano, é lá meu compromisso, e quem sabe um dia aquilo ali não vai ser uma coisa muito falada. Hoje em dia a gente percebe. Eu vejo, por exemplo, que está na hora de nós termos o presidente do Amazonas, da Amazônia. E esse é o sentido da minha candidatura. Esse é o sentido, enfim. Mas quando o Fernando Henrique, ele sabe que eu tenho 1000 defeitos, mas se ele reconhecer que eu tenho uma qualidade, ele vai dizer, esse rapaz nunca me deixou de jeito algum. Governador Dória, o senhor tem falado ali no nem, né? Nem Bolsonaro, nem Lula, mas essa campanha, essa pré-campanha, pelo menos tem um berçário, tá cheio de neném aí. Como fazer, por exemplo, independentemente da escolha do PSDB, ou seja, vai fragmentado, que o Ciro Gomes diz que terceira via é coisa de jornalista preguiçoso, que não tem um nome melhor. Mas assim, essa terceira via vai fragmentada
ou você tem que reduzir esse berçário e vir com um nome só? Otávio, vai unida. Mas antes de falar, eu queria cumprimentar o Arthur Virgílio por essa posição em defesa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele já anunciou o seu apoio ao meu nome, mas eu sei também a estima e a admiração que ele tem por Arthur Virgílio. E eu não escondo os meus apoios, e nem escondo aqueles que estão participando das prévias do PSDB com a sua vocação, com a sua opinião, com a sua posição. Ieda Cruzes, que aliás foi governadora do estado do Rio Grande do Sul e é presidente do PSDB Mulher, nos apoia. Aliás, nos receberá nessa terça-feira lá em Porto Alegre. Eu não escondo o seu apoio, nem o seu nome, nem a sua existência, nem o seu valor e nem a sua biografia, assim como do presidente Fernando Henrique Cardoso. Parabéns, Arthur. O presidente Fernando Henrique Cardoso é um exemplo, uma referência para todos nós que somos PSDBistas, que somos tucanos. E vamos sim unidos, Otávio. É perfeitamente possível fazer isso. Quando se quer, se faz. Há vários partidos que também têm essa vocação de centro democrático e liberal, que defendem uma política liberal economicamente, como eu defendo, mas defendem também uma política social, como nós defendemos e estamos fazendo aqui em São Paulo, para atender aos mais pobres, aos mais vulneráveis, às mulheres, aos quilombolas, aos LGBTs, aos portadores de deficiência, aos negros, a todos os brasileiros que aqui vivem em São Paulo e que vivem no Brasil. E uma política liberal. São Paulo fez 12 leilões na Bolsa de Valores, na B3 aqui, desestatizando a sua economia. Fizemos a reforma administrativa, fechamos 5 estatais e cumprimos a nossa obrigação, o nosso dever, quando anunciamos que reduziríamos o tamanho do Estado, reduzimos e colocamos 50 bilhões de reais em caixa para fazer políticas públicas. Por quê? Diminuímos a despesa onde não era necessário, fizemos a reforma da Previdência e agora estamos fazendo 8 mil obras, Otávio. 8 mil obras, Júlia. 200 mil empregos diretos nestas obras de recuperação da infraestrutura no estado de São Paulo. Também nas obras para as escolas de tempo integral em São Paulo, na segurança pública, na proteção ambiental, na habitação social, na proteção aos mais pobres, os mais vulneráveis, porque fizemos a lição de casa, coisa que o governo Bolsonaro não fez. Seguimos, mais uma vez, o bom exemplo da responsabilidade fiscal do PSDB de FHC. Governador Eduardo Leite, o senhor teve recentemente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também tem se colocado, está se colocando, melhor dizendo, como candidato à presidência via PSD, porque a ida dele para o PSD, foi um lançamento de uma pré-candidatura. Queria saber como é que o senhor está vendo a possibilidade de coligação para diminuir essa fragmentação da terceira via ou do centro. Com quem o senhor tem conversado? O senhor conversou com o Moro? Qual foi a última vez que o senhor conversou com o Moro, que se lançou candidato também na semana passada à presidência? Júlia, só para destacar aqui que, João, você vai ser bem recebido, tenho certeza, aqui no Rio Grande do Sul. Não vai haver nenhum tipo de tentativa de esvaziamento. Pode ter certeza que, inclusive, se o diretório, se você tiver disposição de visitar o diretório do Rio Grande do Sul, ele vai lhe receber com muita alegria. A governadora Ieda Cruzes fez um grande trabalho aqui no Rio Grande do Sul do ponto de vista administrativo. Acertou as contas do Estado, deu uma grande contribuição do ponto de vista administrativo. Tem até uma semelhança também com o governo de São Paulo, porque embora tenha feito um governo de transformação, terminou com uma rejeição altíssima do governo aqui, que inviabilizou politicamente o PSDB nas eleições seguintes e acabou fazendo com que o PSDB perdesse no primeiro turno a eleição aqui em 2010 para o PT no Rio Grande do Sul, que acabou até gerando graves problemas para o Rio Grande do Sul depois da administração do PT. Ou seja, é importante que a gente concilie a gestão com a capacidade política de aglutinar, de poder sustentar a aprovação junto à população. Eu posso dizer com alegria de que no meu município, onde eu fui prefeito, eu tive a condição de receber 90% dos votos lá em Pelotas, onde eu fui prefeito, para governador. O pessoal que conhece o meu trabalho, né, que conhece o jeito que eu faço política, me deu alegria, com muita generosidade, o meu povo de Pelotas, de 90% dos votos para governador. Elegeu a minha sucessora lá no primeiro turno, com a maior votação da história da cidade, pelo menos na história recente, a Paula, que faz um belo trabalho lá em Pelotas também. Então eu fico com alegria aqui, posso falar para o PSDB que a gente tem capacidade de fazer gestão e ao mesmo tempo ter essa capacidade de uma relação política sem os enfrentamentos desnecessários, sem palavras de ordem que ajude a fazer
repercutir nas redes sociais, né, sem ficar preocupado com as câmeras e com coletivas a todo momento que gerem algum tipo de tentativa de benefício político pessoal. E acho que o povo percebe isso e nos ajuda politicamente a poder trocar uma agenda que seja importante para o país. Sobre a conversa com os outros partidos e com os outros agentes políticos, nós vamos fazê-la até o último momento, né? Eu acho que a gente vai conseguir sim viabilizar um entendimento de um grupo político para viabilizar para o país uma agenda de transformação. Agora, passadas as prévias do PSDB, vamos sentar com cada um, discutir os projetos, a agenda e fazer um entendimento sobre quem mais tem capacidade política de liderar do ponto de vista eleitoral esse projeto. Vou perguntar agora para o prefeito Virgílio, senador. Virgílio, qual o candidato ideal para os tucanos num eventual segundo turno, Bolsonaro ou Lula? Olha, vamos por parte, Otávio. Bolsonaro eu jamais votaria porque eu sou, assim, completamente contra as suas posições. Fui líder da oposição ao Lula. Eu prefiro pensar de maneira positiva, de pensar em um candidato do PSDB indo para o segundo turno. Eu me reservo o direito de deixar o depois para depois. Na eleição, Bolsonaro e Haddad, no segundo turno eu votei Haddad. Não hesitei um só segundo. Eu sou amigo dele, acho que ele é uma pessoa boa, uma pessoa tranquila e, enfim, eu respeito. Eu acredito que a gente tem que fazer o PSDB crescer. Crescer a ponto de ganhar, não sei, mas crescer, isso eu acho que vai. Se nós pararmos com essa coisa, foi a Júlia que falou, foi você que falou, tá, dessa coisa do Aécio, não sei. Eu nunca falei nada contra o Aécio naqueles episódios dele. Falei nada, me reservei o direito de ficar acompanhando, enfim, e sempre dando jeito à presunção de inocência. Eu me refiro a outro tipo de comportamento. Me refiro ao fato de ter sido o candidato de todos nós, 48,5% dos votos, e depois ter se rebaixado a uma política paroquial, uma política, assim, sabe, assim, um Severino Cavalcante vestido de bom terno, Severino Cavalcante mais bonitinho, mais bonitão, enfim. Quer dizer, eu vejo um pouco assim. Então, eu não tenho nada contra ele, mas eu prefiro que, como é ele que não quer que o pessoal do PSDB me receba, e um dos deputados vai me receber, eu prefiro que ele não vá, até para ser correto com ele. Ele fique no lugar dele lá, eu fico no meu. Quem quiser aparecer, aparece. Quem não quiser aparecer, não aparece. Eu entendo isso. Mas eu não quero discutir, por enquanto, essa história de... Eu acho que é um pouco lúgubre assim, a gente ficar só com essa alternativa de ser Lula ou ser Bolsonaro. Eu ainda tenho esperança de que a gente consiga ter, por exemplo, aqui entre nós três, um diálogo efetivamente sincero. O Eduardo me conhece um pouco, mas deve perceber que eu sou uma pessoa sincera. O João Dória me conhece melhor, me conhece mais. Eles sabem que eu sou uma pessoa sincera. O presidente Fernando Henrique me conhece absolutamente. Ele sabe que eu sou uma pessoa sincera. Por exemplo, o Fernando Henrique é um homem que acerta em quase tudo. Ele só erra de vez em quando. Por exemplo, quando ele prefere Dória, não é mim. Governador João Dória, queria perguntar para o senhor, então, sobre as coligações. Eduardo Leite sempre destaca isso, dá a entender que o senhor teria maior dificuldade de fazer coligações por causa da rejeição, sobre a qual a gente já falou. Queria ouvir um pouco o senhor, com quem o senhor tem conversado dessa terceira via, para tentativa de deixá-la menos fragmentada e se ter uma candidatura mais viável. E como é que o senhor avalia a entrada de Moro na disputa, como pré-candidato, pelo menos? Dificulta ainda mais a situação do PSDB? Júlia, primeiro, eu não tenho essa visão. Mas antes eu queria fazer um comentário. Eu não faço política com ressentimento. Eu faço política com sentimento. É diferente. Foi isso que nos levou a 2 vitórias aqui em São Paulo, os maiores colégios eleitorais do país, o maior colégio eleitoral urbano, que é a cidade de São Paulo, em 2016, repito, contra o PT, contra Fernando Haddad, contra Lula e Dilma Rousseff, e 2018, um conjunto, um arco de partidos de esquerda, onde nós vencemos e conseguimos a eleição para o governo do Estado de São Paulo, ao lado do Rodrigo Garcia. Bom sentimento é muito melhor do que ressentimento. E temos aqui, respondendo diretamente à sua questão, 13 partidos na nossa base aliada. E não fazemos negociações espúrias com partidos. Nós construímos essa aliança com diálogo, com bom entendimento.
Foi por isso que aprovamos na Assembleia Legislativa, Júlia, você sabe disso, Otávio também, a reforma previdenciária de São Paulo, que foi profunda, foi intensa, e a reforma administrativa e fiscal. Foi exatamente com o apoio de 13 partidos. E você só tem apoio de partidos quando você tem sinceridade, capacidade de agregar, capacidade de dialogar. E foi isso que fizemos aqui no governo do Estado de São Paulo. Aliás, não foi diferente na Prefeitura de São Paulo, onde nós tínhamos 14 partidos na nossa aliança, inclusive partidos que derrotamos na eleição. Aqui também, no Estado de São Paulo, a mesma coisa. Aqui nós vencemos o MDB e colocamos o MDB na nossa base aliada e temos uma relação construtiva muito boa ao longo desses quase 3 anos de governo. E Sérgio Moro tem o meu respeito, eu quero reafirmar isso. Eu falo com ele com constância, trocamos mensagens, trocamos telefonemas, tenho respeito pela sua trajetória e tenho certeza que estaremos na mesma via, no mesmo caminho, o caminho pelo Brasil, o caminho que vai unir a todos que querem o bem do Brasil, distantes dos extremistas da esquerda com Lula e os extremistas da direita com Bolsonaro. Portanto, a confiança de que Sérgio Moro, assim como outros bons nomes da política, nós todos poderemos estar juntos construindo uma plataforma pelo Brasil, o Brasil da igualdade, o Brasil da oportunidade, o Brasil do emprego, o Brasil da saúde, o Brasil da vacina. Sim, vamos precisar de mais vacinas ao longo dos próximos anos. O Brasil do respeito pelo meio ambiente, como prega e como eu apoio Arthur Virgílio, e o Brasil reinserido no contexto internacional como um país em desenvolvimento e um país respeitado, coisa que infelizmente hoje não acontece. Esperança e paz para o Brasil. Bom, senhores, estamos chegando ao fim, vou agradecer antecipadamente, mas antes vamos dar aí, vamos para as considerações finais, 1 minuto para cada um, por ordem alfabética, Arthur, Eduardo e João. Arthur, por favor. Muito bem. Na minha cabeça, no meu coração, estão as mulheres que sofrem com feminicídio, com a violência, o racismo, o preconceito contra as pessoas que são LGBTQIA+, enfim, democracia completa nos Estados Unidos só quando não matarem mais o Floyd. Democracia completa no Brasil só quando esses preconceitos todos estiverem também extintos. E democracia completa acontecerá quando nós tivermos liquidado a fome. E a fome não é porque eu tenho um programinha assim bom, porque a fome é porque eu organizei a economia começou a se autossustentar, e aí nesse momento eu passo a ter direito a tudo. Eu passo a ter direito a todas as benesses dos financiadores internacionais, eu passo a atrair para cá as pessoas, enfim. Então, eu agradeço muito a vocês, agradeço a Globo News, tenho muita honra nisso. E vamos para a luta. A luta é uma vocação, eu sigo essa vocação há 43 anos. Muito obrigado por tudo. Governador Eduardo Leite. Eu aprendi na minha intensa vida política, entendi por que os políticos falam ou devem falar no plural e não no singular. Porque, de fato, muita gente deve se mobilizar para que a gente possa fazer transformações profundas. Os brasileiros são capazes de grandes coisas individualmente. A gente vê muitas coisas grandes sendo feitas por brasileiros individualmente. Mas um grande país, ninguém faz sozinho. A gente precisa ter capacidade de diálogo, de articulação, mobilizar as pessoas, não para destruir algo ou alguém, mas sim para construir um país, para construir as soluções. Está aí a inflação tirando o poder de compra dos brasileiros, mudando até os hábitos alimentares das famílias mais pobres. A gente tem o desemprego tirando o sono de tantos brasileiros. Está na hora da gente parar de atacar uns aos outros e de colocarmos as nossas energias em construir as soluções para esses problemas. É nesse sentido que eu quero ajudar a liderar o PSDB nas eleições de 2022. Dória. Primeiro, muito obrigado a você, Júlio, obrigado a você, Otávio, obrigado também a Arthur e Eduardo por estarem participando desse processo democrático. Eu não quero ser um candidato conveniente, eu quero ser um candidato competente, um candidato confiável, um candidato que possa liderar o Brasil, e o Brasil espera isso de um futuro presidente da República, que possa de fato ter uma prática para gerar empregos, fazer a proteção ambiental, proteger a saúde, sobretudo dos mais pobres e dos mais humildes, colocar a educação como prioridade absoluta, como estamos fazendo aqui em São Paulo, e ter um governo de responsabilidade, que valorize as conquistas do PSDB, que trate bem as mulheres, os LGBTs, as pessoas com deficiência, os negros, os quilombolas, os indígenas,
e que saiba respeitar o Brasil. Eu quero ajudar, quero contribuir, quero somar forças com outros brasileiros que, como eu, querem o bem do Brasil. E nós faremos isso para sermos todos a melhor via para um Brasil justo, democrático e livre. Tá certo, então. Agradeço muito a presença dos três, Arthur Virgílio, Eduardo Leite, João Dória. Boa sorte para os três e até a próxima. Obrigado. Bom, Otávio Guedes, está aí a PSDB correndo para conseguir chegar ao nome, um embate claro entre Eduardo Leite e João Dória. A gente vê em vários momentos a troca de recados, né, as farpas trocadas, e a dificuldade que eu acho que continua inerente a essa discussão toda no PSDB e em outros partidos da terceira via, né, de se conseguir uma unidade para ter uma candidatura de força, para fazer um contraponto ou ao ex-presidente Lula, que é o líder das pesquisas, ou na disputa por uma vaga no segundo turno com o presidente Bolsonaro. Pois é. Não, Júlia, interessante que é incomum isso, né, na política brasileira, esse prévia, debate. Né? A gente vê isso lá nos Estados Unidos, né, nas prévias, e até me surpreendia lá nos Estados Unidos, você vê assim, realmente eles têm uma postura lá muito parecida com a do Eduardo Leite e do João Dória, trocam chumbo mesmo. O Dória deixou claro que o Eduardo Leite escondia apoios, uma possível referência a Aécio Neves. O Eduardo Leite bate muito na tecla ali da rejeição, comparou o Dória a Ieda Cruz, lá do Rio Grande do Sul. Enfim, é um estilo que a gente ainda não está acostumado no Brasil, né? E o Arthur Virgílio, mais como um franco atirador ali, né? Defendendo o Fernando Henrique, mais no estilão dele. E a questão do Alckmin mesmo, que dividiu ali o Eduardo Leite defendendo o Alckmin, porque o Alckmin tem problemas com o João Dória, e o João Dória e o Arthur Virgílio dizendo que a porta do PSDB é a serventia da casa. Estava pensando a mesma coisa que você na questão das prévias, né? Como a gente não tem esse histórico de prévias mesmo para valer, né? Essa prévia está muito indefinida, uma prévia que não dá para saber o que vai acontecer. Em 2001, não sei se você se recorda, teve uma de Lula com o Eduardo Suplicy, pelo PT. Mas ali todo mundo sabia que quem venceria seria o ex-presidente Lula, né? Porque ele era muito mais forte. Essa, de fato, está mais indefinida. Pois é. Vamos aguardar e ver se isso é bom para o partido, né? Se isso badala, se isso vai badalando o nome ali do candidato. É uma novidade na política brasileira. Consegue colar os cacos depois, né, Otávio? Otávio Guedes, que prazer te rever. Muito bom. Que bom que você está de volta, que está tudo bem em casa. A gente se encontra, então, na terça-feira e vamos chamar a Cecília Flash, que está aqui com a gente, do Rio. Boa noite, Julinha. Boa noite, Otávio. Mais um excelente debate. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já está de volta. Edição das 18. Oferecimento Fiat, é a hora da melhor notícia. Chegou o Fiat Pulse. E Claro Empresas, a solução completa para o seu negócio. Eu queria fazer algumas perguntas sobre a sociedade brasileira.